Você está ouvindo o Opencast. O Opencast é um oferecimento da Dataware Infraestrutura de TI. A Dataware é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dataware, seus dados em boas mãos. Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje eu, Ivan, juntamente com o Diego, vamos falar um pouco sobre algumas notícias que aconteceram desde o nosso último episódio. Tudo bem aí, Diego? Tudo beleza, Ivan. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, telespectadores e sabe, sei lá, mais o quê? E vamos lá para mais um episódio de notícias. Pois é, a gente está planejando aí uns episódios temáticos bem legais. Nos próximos episódios aí o pessoal vai se surpreender, eu acredito. Mas nesse aqui vamos falar então sobre algumas das notícias que a gente até queria ter gravado um pouco antes, né? Mas para variar a gente não consegue. O tempo não deixa. Então pode ser que tenha algumas notícias mais antigas, né? Tem algumas notícias um pouco mais antigas ali. As que tinham mais de muito antigas eu nem botei, né? Sim. Que tinha, se fosse ver, tinha notícia aí de 60 dias atrás. Espaço da comunidade. E no espaço da comunidade deste episódio, vamos começar destacando a nossa parceria com a loja Geostore, onde nós temos alguns produtos ali que vocês podem comprar e colaborar com o site, então, que a gente tem a nossa comissãozinha. Nós começamos agora, ainda está bem inicial mesmo, tá? Que é o nosso perfil no Patreon, né? patreon.com/tecnologia aberta. Existem lá algumas maneiras de você colaborar com nós, ou melhor, a maneira é com dinheiro, né? Não tem outra maneira, mas nós temos lá as recompensas, né? $1 ou mais por mês, que você estará nos nossos corações como uma boa alma que gosta de ajudar projetos bacanas. Se você doar $5 por mês, então você receberá um agradecimento público pelo Twitter em um episódio do Opencast. Todos saberão que você é uma ótima pessoa e gosta de ajudar projetos bacanas. A partir de $8 você estará em nosso grupo no Telegram e poderá discutir todos os assuntos referentes ao site e ao Opencast. Por enquanto são as recompensas que eu pensei, a gente está em aberto aí para novas recompensas que o pessoal pensar aí nos submeter. Para quem não conhece o Patreon, a maioria das pessoas chama, vire meu patrão com o Patreon, mas não é bem patrão, né? E sim patrono. Então se você quer ser o patrono de um projeto como Tecnologia Aberta, tá aí a oportunidade. No entanto, aqui é em dólar, né, no Patreon. Se você não tem um cartão internacional, nós temos uma outra maneira de você colaborar com a gente, que é o site Padrim, que tem a mesma ideia do Patreon, mas com um grande diferencial que você paga em real, porque ele é brasileiro. Então o nosso perfil lá é padrim.com.br/tecnologia aberta. As recompensas você pode ajudar com R$1 por mês, né, que a gente só agradece então pela sua colaboração, ou então a partir de R$5 por mês, você estará no nosso coração com uma boa alma que gosta de ajudar projetos bacanas. Ou então, a partir de R$10 por mês, você receberá um agradecimento público pelo Twitter em um episódio do Opencast. Todos saberão que você é uma ótima pessoa e gosta de ajudar projetos bacanas. Ou então, a partir de R$20 por mês, você entrará no nosso grupo no Telegram e poderá discutir todos os assuntos referentes ao site e ao Opencast. Bom, tirando esta maneira de ajudar, também nós temos outras. Nós temos as doações pelo PagSeguro e PayPal. Então tem no próprio site lá no link Colabore, onde você pode fazer a doação ou mensal, que tem lá 5, 10, 15 reais, ou então o valor que você quiser, quando você quiser. Bom, na nossa parceria também com o site eventosdti.org, nós temos aqui alguns eventos, na verdade 2 eventos para divulgar. Um deles é o Debian Day, que vai acontecer no dia 16/8, tá? E vai acontecer em várias cidades, não é um lugar só, então procure aí pelo Debian Day, tem o endereço aqui para você poder procurar. No Brasil, temos em Curitiba, por enquanto que eu vejo cadastrado aqui só Curitiba no momento dessa gravação. E também temos no dia 19/8 o Brasil JS, que então sobre JavaScript, Web e Front-End, em Porto Alegre,
com duração de um dia inteiro. Então tem o site para você ver mais detalhes sobre o evento, quando vai ser, o conteúdo e tudo mais. Bom, agora vamos para os comentários gerados no último episódio, tá? Tem algumas partes dos comentários que eu não vou ler em respeito a vocês que estão ouvindo, porque foram, digamos que, não de baixo calão, mas foram meio agressivos com as pessoas, e isso eu não gosto muito. Teve comentário, inclusive, que foi excluído por esse motivo. Se a pessoa chega querendo xingar, com certeza o comentário vai ser retirado. Então, se você teve um comentário retirado, tenha certeza que foi porque você foi mal educado, no mínimo. Então, vamos lá. O primeiro, eu não vou ler o início, né? Ou melhor, eu vou ler sim. Vamos lá. Esse Hélio aí é o mentiroso do BR Linux, né? Quem está dizendo isso é o Mário RPG. Ele deu uma risada, nesse episódio deu para ver que ele fala muita besteira mesmo. Sobre a parte de jogos bons, livres, existe o 0AD, jogo de estratégia baseado no Age of Empires 2, totalmente livre. Consigo baixá-lo sem problemas no Trisco e GeniusSense, de repositório padrão. Bom, Mário, primeira coisa, se você quer chamar uma pessoa de mentiroso, diga o que ele está mentindo e principalmente qual é a verdade, para que a gente possa analisar se realmente quem que está mentindo ou não, né? Só acusar assim de maneira vazia é muito fraco, tá? Outra coisa sobre os jogos. 0AD, me desculpa, mas um jogo que está em beta, sei lá, 5, 6, 7 anos e nunca apresenta alguma coisa final, tá difícil de dizer que esse é um ótimo jogo. Ele até é divertido, mas falta muito para você dizer que ele é um bom jogo livre, né? Você citou outros jogos depois ali também, que foi o Torx e o Super Tux Kart. Bom, o Super Tux Kart realmente é um jogo divertido, mas para poucas horas de diversão. Você enjoa rapidinho ou desinstala ou deixa esquecido no HD. E o Torx, pelo amor de Deus, que jogo mais ruim, né? Mas se você gosta, ok. Mas não, é meio difícil de você convencer alguém com esse jogo. Outro comentário então do Ricardo, ele disse: ótimo episódio, acho que foi um belo reboot e vai ajudar a introduzir os neófitos na filosofia do software livre. Também tomava de infame a história da impressora como a RMS gosta de contar. Foi legal ficar mais bem informado sobre como a coisa realmente se deu. É legal, Ricardo, que você gostou, né? Espero que mais pessoas tenham gostado, embora não tenham comentado. Venham aí no site comentar. O outro comentário é do Patola. Bom, ele disse aqui um comentário bem grande. Eu não vou citar tudo aqui, até eu recomendo então que vocês leiam, porque realmente é bastante grande, tá? Mas ele disse aqui que tem umas correções, algumas histórias mal contadas, então é interessante vocês lerem ali também, para ficar mais informado. Desculpa, Patola, não vou ler, porque realmente é bastante texto para a gente deixar numa seção de comentários. Mas mesmo assim, né, muito obrigado aí pelos seus comentários. O Felipe Tonello também comentou: gente, me desculpem, mas foi bem fraco o podcast de hoje, tirando o Hélio, que mesmo assim pisou na bola em algumas coisas. Os outros participantes mostraram que estão muito por fora em conhecimento de Foss, em história e licença. O podcast foi totalmente tendencioso e não discutiu os assuntos em seus fundamentos, mas sim como vou usar o replicante se não posso usar o Wi-Fi. Isso é feito em conversa de bar com pessoas que não estão nem aí pro âmago da questão que o software livre propõe resolver. Isso é uma crítica construtiva e espero que haja melhoras para as próximas vezes. Felipe, aceitamos a sua crítica, né? Nem todo mundo vai gostar realmente. Espero que a gente melhore sim, tá? Que você goste deste episódio e dos próximos. Agora, dizer que mais parecia uma conversa de bar. Conversa de bar é exatamente o que a gente faz aqui no Opencast. A gente comenta os assuntos como uma conversa de bar mesmo. Essa era a intenção. Se pareceu ser, então nós atingimos o nosso objetivo, pelo menos nesse quesito. O Mario RPG também fez mais alguns comentários engraçadinhos e que não merecem nem citação, né? Pareceu mais uma criança tentando chorar do que realmente fazendo algum comentário que faça algum sentido. Bom, esses foram os comentários desse episódio. Fiquem aí com mais um episódio, né? Repetindo de novo, episódio, do Opencast. Vamos começar falando sobre a Microsoft, já é a nossa quase patrocinadora aqui, né? Vamos, mas não vamos falar bem dessa vez. Também não é bem Microsoft, embora seja um software desenvolvido pela Microsoft. Há alguns dias atrás, a Microsoft, no site da Skype, né, que quem não sabe, o Skype pertence à Microsoft agora, já faz um bom tempo, eles botaram uma noticiazinha lá dizendo que teria novidades para o pessoal que usa Linux. O pessoal já entrou em alvoroço, né? Meu Deus do céu, vai sair nova versão para Linux, enfim nos viram, né? Bom, no dia que eles falaram que sairia a notícia, a novidade, né? Saiu realmente uma versão nova do Skype para Linux. Porém, o que muita gente não prestou atenção é que esta versão do Skype era um alpha e muito mal acabado, inclusive, né?
Pois é, pelo que eu tô vendo aqui no artigo, essa versão alfa do Skype tem menos funcionalidades do que a versão que estava anterior. Tem menos funcionalidades que a versão web. Pois é. A versão web, diga-se de passagem, ela tá funcionando bem no Linux? Eu te digo que eu não testei. Mas pelo que eu li, estaria funcionando, só que era mais lucro tu continuar na versão web do que tu ir nessa versão do aplicativo, né? Ah, tá. Eu instalei essa versão nova, vou dizer que eu tô usando, mas é como se eu voltasse a um programinha de conversa mesmo, por um chat normal. Porque as funções principais dele não tem. Essa versão alfa ali do Skype, ali, pela descrição, ela é tão útil como instalar o ICQ, né? É, exatamente, porque tu só troca mensagem. Tem alguma coisa, eles estão mexendo, né? Como é uma alfa, eles estão mexendo, então tá toda hora eu tô exagerando, porque tem atualizações, mas não tão frequentes, mas tem. Então eles estão reimplementando todas as funções, dizem eles, né, do Skype. Quando eu testei assim a fundo, não conseguia fazer videochamada, não conseguia fazer chamada de áudio, não conseguia transferir arquivos, eu só conseguia mandar mensagem, mesmo assim eu ainda estou tendo problemas com as mensagens. Algumas mensagens eu demoro tipo 4, 5 e até 12 horas para receber uma mensagem que as pessoas me mandam. Nossa, 12 horas? Nem as operadoras de telefonia com os SMS alguns anos atrás conseguiam fazer isso? E outra coisa também, por exemplo, teve uma pessoa que me adicionou no Skype e eu aceito, tá? A pessoa me convidou, né? Me adicionou nos contatos, eu aceito e tento adicionar a pessoa, aparentemente adiciona, eu saio do Skype e entro de novo, tá lá o convite de novo da pessoa para me aceitar e adicionar, e assim fica eternamente, ficou eternamente, digamos assim, né, até eu entrar pela versão antiga do Skype para Linux e adicionar a pessoa de novo, aí ficou ok. E é bom lembrar também o que tem de legal também nessa versão, não é só coisa ruim também, né, ou melhor, eu não gostei, mas muitas pessoas gostam. Ele traz a interface nova do Skype pro Linux, né, não aquela versão antiga que a gente tinha. Alguns acham mais bonito, eu sinceramente acho uma porcaria, mas tudo bem. Pois é, essa interface dita nova, eu simplesmente não conheço. Conheço talvez a interface da web, a interface do celular, que faz muito tempo que não... Eu já faz muito tempo que eu desinstalei do celular. Então, eu pra ter uma ideia, eu não tenho nem o Skype instalado no computador. Eu olhei assim, tem a versão web, então, não vou instalar. Mas, sinceramente, eu espero que a versão web funcione, né, pro dia que precisar. A interface dele é uma janela de chat. Na esquerda tem os contatos que tu já conversou e tem como tu acessar todos os contatos naquela mesma janela, né? Não tem várias janelas para fazer a mesma coisa, para fazer coisas diferentes. Por exemplo, não tem uma janela de contatos e uma janela para conversa. É tudo uma coisa só. Tem outra coisa que não funcionou nele que eu uso, que eu utilizo 2 contas do Skype, uma profissional, uma pessoal, e frequentemente eu estou usando as duas ao mesmo tempo. Com essa versão alfa eu não consigo fazer isso. Na versão anterior eu consigo utilizar 2 instâncias do Skype rodando ao mesmo tempo. Nessa nova não. Até agora, pelo menos, eu não consegui. Pois é, uma coisa que pode, para um usuário leigo, pode não fazer assim, mas para que eu quero carregar 2 contas diferentes do Skype ao mesmo tempo? Mas para quem trabalha a um nível mais profissional, uma conta profissional faz todo sentido do mundo, né? Sim, eu uso bastante. Ou seja, a versão está totalmente inacabada, não recomendada para uso no dia a dia, embora eu sou teimoso e eu uso. Então eu uso as 2 versões, eu uso a versão antiga e essa versão alfa. Às vezes eu me aperto, então eu tenho que fechar a alfa e abrir 2 instâncias novamente da versão antiga. A conta mais importante eu uso na versão antiga e não na conta nova. E basicamente isso, não recomendo para ninguém usar, a não ser que queira ter fortes emoções. Nossa, mas esse Skype aí, nossa, tá complicado, né? Porque pelo menos a gente é de um tempo que tinha um monte de softwares de mensagem instantânea e eles eram todos separados. Aí começou a vir uma onda de unificar esses softwares através das suas APIs em um único software. Por exemplo, o exemplo eu acho que mais clássico é o Pidgin. Começar a juntar todas as contas possíveis dentro de um único software, né? Fazer uma única janela de contatos. Então ela tinha os contatos do MSN, do ICQ, do Google Talk, enfim. Até acho que uma época até eventualmente Skype através de algum plugin maluco, alguma coisa assim. Mas enfim, isso parece que acabou, né? Não tem mais... Eu pedi, conseguia botar até o Skype uma época. Mas era, na verdade, tu tinha que ficar com os 2 abertos ao mesmo tempo. Conseguia só a lista de contatos. É uma coisa que não faz muito sentido até. Só talvez ali no gerenciamento. Fazia sentido pro pessoal com deficiência visual. O leitor de tela conseguia ler GTK, mas não conseguia ler o Skype.
nesse aspecto, né? Pois é, mas eu sou do tempo só fazendo uma breve história aí, uma arqueologia digital, eu sou do tempo do Miranda do tempo que eu ainda utilizava o Windows. Eu lembro que todo mundo usava o Pidguinha e tu usava o Miranda, eu lembro disso. Eu usava o Miranda porque eu tinha uma máquina que não... Eu tinha um Pentium 200 com 32 MB de RAM, rodando na época, eu acho que um Windows 98, 95. Mas tu levava na faculdade num disquete, cara. Eu levava em disquete. Eu era masoquista, né, com a parada. Eu queria... Na época eu tinha... Bem, para começo da história, né, eu usava o tal do ICQ 98, 99 lá, aí chegou o tal do ICQ 2000A. Quando chegou essa versão... Aquele Pentiumzinho 200 com Windows 98 lá, levou uns 5, 10 minutos para carregar o ICQ e travou. Eu disse assim, não tem como, vou ter que achar uma outra forma. Aí eu descobri esse tal de Miranda, que ele era leve, que nem fosse abrir um bloco de notas. Uma coisa bem leve o aplicativo. Só que o que ele tinha de leve, ele tinha de bugado, né, também. E de personalizável também. Dava para personalizar tudo quanto é coisa em cima dele, o que era uma coisa boa, mas o que tinha de bug, tinha que estar, uma vez por semana, tinha que estar fazendo atualização das DLL dele. Mas enfim, acho que até recentemente estava olhando, ele é um software de código aberto, código GPL, só que ele é só para Windows, né? Mas enfim, fica aí essa lembrança. Então vamos continuar, vamos para a próxima notícia então? Vamos lá. Zend Framework tem novo release, versão 3. Acredito que é versão 3.0. Esse Zend Framework, eu até não conhecia, não tinha conhecimento desse framework. É um framework para desenvolvimento PHP. E pelo que entendi aqui na matéria, ele tem um suporte aperfeiçoado à versão 7 do PHP e implemento de performance nas versões do PHP 5 também. E diz que até 4 vezes mais rápido, dependendo da situação e a versão. É só para entender, quem não conhece a Zend é a empresa por trás hoje, né, já faz anos, né, por trás do PHP. Então o Zend Framework é um framework para desenvolvimento então em PHP, que, digamos assim, seria o framework oficial, né. Ah, interessante, eu não sabia dessa informação. Conheço bastante gente que ou utiliza ou já utilizou ele. Bacana. Imagino então por ser um framework, abre aspas, oficial, ou pelo menos feito possivelmente pelas mesmas pessoas que desenvolvem o PHP. Então é interessante que ele vai fazer a interpretação dentro dele, dá a entender que ele faz a interpretação dentro dele, né? Isso é interessante. O Zend Framework tem como tu fazer depuração se tu usar o Zend Framework Studio. Que era... ele deve ter o interpretador do PHP embutido nele, ou parte dele. Sim, se tu usar o framework, não, mas se tu usar o Studio, que é o Zend Studio, aí sim, aí tu consegue fazer inclusive depuração passo a passo daí. Ah, interessante. Já usei, então o que seria esse desempenho, melhorido, desempenho no framework, se ele é... Não é que ele tem, é um framework MVC. Então ele tem várias classes já desenvolvidas, né? Para facilitar o teu desenvolvimento, comunicação com o banco de dados, essas coisas já tá pronto, tu não precisa desenvolver. Basicamente é isso, ele te facilita acesso ao MVC e as funções do PHP, algumas coisas já estão abstraídas, né? Ah, bacana. Então essa melhoria de desempenho basicamente na hora de fazer... Em relação a ele mesmo, né? Em relação a ele próprio. Só em relação ao desempenho do software, não da linguagem PHP. Isso, bacana. Exatamente. Que no caso ele então 4 vezes mais rápido no PHP. Vezes? 4 vezes. Até 4 vezes, né? Tem suporte ao novo PHP 7. Legal do PHP 5 que ele não teve PHP 6, né? Foi direto pro PHP 7. Sabe por que fizeram isso? Eu não sei, eu imagino que... O que eu imagino é que com certeza eles não fizeram só pro pessoal perguntar por que fizeram isso. O PHP 6 teve muito espertinho. Como demorou bastante tempo para sair do PHP 5 e ir pro PHP 6, o pessoal começou a escrever livros sobre o que viria no PHP 6 como se fosse já o guia de programação do PHP 6. De sacanagem eles não fizeram o 6, fizeram o 7. Tem que reescrever todos os livros. Ou mudar o título. Também. Tem que mudar no meio, né? O pessoal deve referir ao PHP. Ah, com certeza. Nós temos uma sugestão aqui de assunto, tá? Droga, eu adoro essas coisas aqui do Google. O FastWest diz que falem sobre o Coepic Games, sobre a Microsoft querer acabar com a Steam no Windows. Cara, eu só vi por cima, então eu não vou conseguir comentar. Também não tô sabendo dessa matéria. Eu cheguei a ver o título dela, alguma coisa assim. A notícia eu não tenho a menor ideia do que se trata. Talvez tenha a ver com aquela treta que tinha lá no início não sei se do Windows 8 ou do Windows 10, da loja? Que a Steam não estava curtindo muito o Windows.
Talvez tenha a ver com aquilo, mas eu que a loja posso estar do falando Windows, besteira. a loja do Windows tende a querer vender ela e não deixar que outros vendam dentro dela, né? Eu acredito isso também, eu não li nada, eu vi também É uma questão notícia, de concorrência. eu vi a notícia, assim, o título, mas não cheguei a ler, daí eu vou ficar devendo essa. Não vou poder falar sobre. Próxima. O framework multiplataforma .NET, Avalonia. Avalonia. É isso, né? Isso aí. Não conheço informações a respeito desse framework. Meu primeiro contato com ele foi nessa notícia, tá? Então o que eu vejo aqui, o que ele diz sobre ele? É um framework multiplataforma para .NET que pode rodar no Windows, Linux, Mac OS X, iOS e Android. Como que tu vai desenvolver no Android? Ou será que é o resultado? Mas apesar que hoje desenvolver no Android, se a pessoa tem um tablet e coloca um teclado e um mouse nele, a pessoa tem praticamente um computador. Ou até mesmo numa situação bizarra de alguém instalar o Android x86 num PC, né? Pera aí, deixa eu entender aqui. Eu acho... Não, cara, roda mesmo no... Tô vendo um vídeo aqui dele. Ele realmente roda no Android para te desenvolver. É interessante, porque existem notebooks que rodam Android. Esses notebooks chineses. Ele mostra aqui no vídeo o desenvolvimento feito todo ele com sensível a toque, né? Usar o touch para desenvolver não é uma coisa muito bacana. Sim, é que ele tem mais ou menos, fica naquele arrasta componente, bota componente. Talvez nesse sentido, assim, até pode ser bacana. Mas na parte de escrever código... Sim, qualquer coisa mais complexa fica difícil, né? Tem que ter o teclado. Eu tenho no meu Android instalado uma ferramenta de edição de texto que poderia ser utilizada para editar código. Por exemplo, um código C++. Isso não significa que eu tenho um compilador C++, mas eu posso editar o código ali e, claro, em tese eu posso editar no touch esse código, mas fica mais bacana se tiver um teclado Bluetooth ali agregado, né? Eu confesso que até para escrever no Telegram eu não vejo a hora de chegar no computador para abrir o aplicativo, porque ficar digitando ali no touch é um saco. Então somos dois. Odeio. Eu às vezes vejo, tem que digitar. A única vantagem do celular é assim, tem que bater uma foto. Aí beleza, bate a foto e já manda e já vai. Isso, eu pego no Telegram, preciso botar uma foto de alguma coisa, eu pego a foto, tiro com o celular e volto pro computador para escrever. Pois no celular o bacana é ter, para trabalhar com, por exemplo, qualquer coisa que seja um pouco mais técnica, assim, mais profissional, tem que ter um teclado e um mouse agregado, num tablet, por exemplo. Sim. Sem isso não dá. Pra aí fica... Mas hoje, eu penso assim, que se pegar um aparelho Android... Eu vou dizer um tablet, que o tablet tem a tela um pouquinho maior, então fica um pouquinho mais semelhante a um notebook. Se a pessoa pegar um tablet que tem uma tela um pouquinho maior, uma tela de umas 8, 9 polegadas, acho que até tem mais, umas 10 polegadas, deve ter quase. Botar uma tela dessas com um tecladinho Bluetooth e um mousezinho Bluetooth, é praticamente um notebook com uma tela pequena, mas é como se fosse um notebook. E aplicações existentes para o sistema operacional Android tem, por exemplo, tem um navegador completinho, bonitinho ali, tem até o framework ali para desenvolver, tem editores de texto bons, já. E o editor de imagem, será que tem para fazer ícone? Ou até para fazer outras coisas, né, da interface? Editor de imagem, cara, deve ter. Eu nunca vi, nunca procurei também, né? Não parei pra verificar, mas deve ter. Algo, claro, não espere um Photoshop, né? Mas Photoshop GIMP, não, né? GIMP. Não espere um software a nível profissional, mas um editor simples para recortar. Não digo nem coisas tão simples como recortar uma imagem, mas conseguir dar umas pinceladas ali, fazer um desenho, com certeza deve ter. Se há algum aplicativo que seja um pouco mais palatável para ser usado com um mouse, aí eu não sei. Apesar que para desenho, tirando essas partes mais técnicas de uma edição, acho que para fazer o desenho na hora de pincelar, acho que é bem interessante usar o touch. Ele pode ser um meio termo entre estar utilizando um mouse e uma mesa digitalizadora, né? Mas aí tem que ter o sensor de pressão, né? Claro, sem o sensor de pressão, né? Seria como tá desenhando num touch, né? No touchpad do notebook. Eu desaprovo, eu não gosto. Mexer no celular para desenvolver eu não gosto. Mas tem uma opção, um framework uma opção assim para a pessoa tá viajando, por exemplo, a pessoa não quer levar alguma coisa, tá viajando assim. A pessoa vai viajar e não quer carregar um notebook ou não pode carregar um notebook, então é uma coisa um pouco mais prática.
Ou às vezes assim, numa cidade grande, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a pessoa vai sair de um lado para o outro. Se é um celular com uma tela maior e um tecladinho Bluetooth mais discreto ali, a pessoa consegue botar no bolso. Consegue deixar num bolso de um casaco, por exemplo, assim, fica uma coisa mais discreta, né? A pessoa não está andando nem com uma bolsa, alguma coisa assim, né? Uma mochila. Então, nesse sentido, claro, é um nicho, né? Mas, obviamente, para trabalhar mesmo, tem que ser uma tela grande, de preferência de mais de 20 polegadas, 2 monitores. 2 monitores é o suprassumo. 3 Aí fica monitores, bom. na verdade, né? Hoje eu trabalhei com 2, eu prefiro trabalhar com 3. Botar 3 monitores, bota um no meio com código, um de um lado com alguma pesquisa e do outro lado mais um... YouTube. Não, do outro lado bota o terminal lá para poder executar o código, para testar. Quanto mais monitores, melhor. Basicamente isso. E mais um num cantinho mostrando minuto a minuto de um jogo de futebol, sei lá. Pô, show de bola, daí. Pô, quanto fazer isso? Quanto Cara, gravar aqui o Opencast e tá isso. olhando o jogo assim. Hoje eu não estou usando 2 monitores, mas eu usava 2 monitores, o segundo monitor, um monitorzinho de 15 polegadas, bem comumzinho. E às vezes eu botava um joguinho de futebol no segundo monitor e ficava no primeiro fazendo. Sim, quando a gente gravava o Opencast, né, nas quarta-feira, que daí tinha jogo, volta e meia tava ali, um monitor com isso e o resto gravando. Pois é, algo Bom, mais ou menos por aí, né? Vamos fechar Mas o parênteses que a gente abriu um parênteses grande. Bom, voltando então, o framework era isso, possibilidade então de desenvolvimento em qualquer, a princípio em qualquer plataforma, né? Interessante. Isso aí. Vamos para a próxima, que eu achei bastante interessante também. Essa aí, a União Europeia vai financiar, vai botar dinheiro para fazer uma auditoria no código do servidor, no código fonte do servidor web Apache e do sistema de gerenciamento de senhas KPass. Interessante. Pelo menos até o final do ano, a princípio a matéria diz que até o final do ano a União Europeia vai botar dinheiro para fazer essa auditoria. Depois eles precisam de doação, né? Eles precisam levantar fundos para depois. É bem possível que ter uma boa perspectiva de uma renovação dessa grana aí, dessa verba. Mas é bem interessante, né? Ter a União Europeia, digamos assim, um governo, né? Colocando grana para fazer uma auditoria em elementos tão cruciais É uma auditoria de segurança, né? É. E também aqui o pessoal pode estar se perguntando por que escolheram o Apache e o KeePass, né? Foi feita uma pesquisa, né? Que o pessoal respondeu o que ele gostaria que fosse mais importante, né? Para fazer essa auditoria. Então, os 2 projetos escolhidos pelo público foram esses, por isso que acabaram escolhendo esses. Sim. Não sei quais são todos os que estavam na pesquisa ou se era aberto, mas eu achei até que é interessante. O Apache está em tudo que é lugar. Se não é Apache, é Nginx. E o KeePass também, enquanto a gente não acredita suas senhas. Alguma outra coisa extra, se algum elemento da parte mais criptográfica, né? Por exemplo, não que o KeePass não seja um elemento criptográfico, mas, por exemplo, algum elemento de SSH ou do bibliotecas SSL. Também poderia ser. Mas o que eu posso estar imaginando, eventualmente que possa estar acontecendo, é que como essa parte de SSL já teve bastante atenção recentemente, então quem sabe ter um pouco mais de visibilidade a parte de segurança do Apache do KeePass, né? Eu tô vendo aqui, ó, por as porcentagens do que foi escolhido. Teve aqui MySQLite, Git Client, Elasticsearch, FileZilla, WinSCP, OpenSSH, Notepad++, Apache, o próprio kernel do Linux entrou, Tomcat, Bouncy Castle eu não conheço. Nossa. O Bouncy Castle eu não conheço, Drupal, OpenSSL, tá aqui também o VLC, 7-Zip Firefox. Então entrou bastante coisa aqui na pesquisa. Bastante coisa. Aqui olhando a pesquisa, aqui o KeePass ficou com 23,1% de... Foi uma votação online isso, né? Pelo que eu entendi, sim. E o servidor Apache, ele ficou com 18,7%. Logo abaixo do servidor Apache veio o próprio Linux, eu acredito que o kernel dele, né? Com 8,6%. Tem até um parênteses ali, ou parte dele, né? Ah, tá.
Ali depois, em particular, a glibc, depois vem o kernel. E da parte ali na coluna onde é que tinha o KPass, o segundo colocado foi o MySQL com 4,3%. Sim. O MySQL eu não sei como é que tá, que tem uma EADB, né? Então, sim, que é o fork dele. A maioria tá indo pro Maria, tá saindo do MySQL. Tá, mas esse movimento de saída do MySQL, no momento tem... É que as grandes distribuições escolheram. Sim, se for pegar a visão geral hoje, o que é mais utilizado hoje, MySQL ou MariaDB? Só no achismo eu acho que ainda tem muito MySQL, é que agora as novas versões das principais distribuições, as maiores, mudaram. Sim. Do MySQL pro Maria. Alguns tá bem, como é que eu vou dizer assim, bem transparente essa mudança, tu não percebe. Ah, interessante. Fizeram aquele pacote de transição, né? Sob um certo ponto de vista, faz sentido não colocar uma SQL ali para fazer essa auditoria, porque vai estar analisando, sendo simplista, metade do programa apenas, né? Então, se eu fosse analisar o MySQL, se fosse ainda uma coisa só, o MySQL e o MariaDB ainda fosse uma coisa só, seria mais interessante. Mas como o MySQL é só uma parte e a tendência é perder espaço, então talvez seja melhor, que tenha sido melhor que o KPass tenha ficado com essa verificação aí, com essa auditoria, é a palavra. E falando na parte de segurança aí, vamos para a próxima matéria. Então, continuando na parte de segurança, a gente estava falando de auditoria. Isso aí, a parte da auditoria é uma coisa assim, tentando prevenir para possíveis situações críticas no futuro, né? E o que aconteceu de uma situação crítica foi um evento, um sinistro, foi que o fórum do Ubuntu ele foi craqueado. E 2 milhões de usuários, de nomes de usuários e não sei mais que tipo de informação que foram pegos, né? O que aconteceu, cara, é que existia um patch de segurança que eles não aplicaram, tá? O fórum que eles usam me fugiu agora, é um projeto open source bem conhecido, vBulletin. O Bulletin. Então o programa do fórum do Ubuntu é o vBulletin que eles usam. Então saiu uma atualização, um patch de segurança, que o pessoal, pelo jeito, não aplicou. E acabou que essa vulnerabilidade foi explorada e é um simples SQL injection. Quem diria que em 2016 ainda projetos grandes, fóruns grandes, estariam... Na verdade, não é o problema do fórum. O fórum corrigiu a vulnerabilidade, né? Mas no Ubuntu eles não aplicaram. Quem diria, então, que um SQL injection, que é uma maneira, assim, trivial, é a primeira coisa que tu aprende a tentar fazer numa invasão... Tava lá para o pessoal fazer, né? E pelo que diz no site aqui até do Oh My God Ubuntu, o que foi roubado então foram os nomes de usuários e os hashes das senhas. Mas nenhuma senha teria sido comprometida. No entanto, são 2 milhões de hashes, né? O que facilita a descoberta de qual hash que está sendo usado e, quem sabe, fazer uma engenharia reversa e tirar esses hashes, né? O recomendado tem login lá, troca a senha, vai lá e troca a senha. Sim. Eles dizem que são só contas inativas, também não eram contas ativas. Que seriam contas inativas, senhas não inativas, senhas inativas do Ubuntu Single Sign-On. Então, a princípio, não seriam as senhas das pessoas, e sim algum hash gerado, provavelmente. Em resumo, a princípio parece não ter sido algo tão grave. Mas, por precaução, dúvida, quem tem conta no fórum do Ubuntu, é recomendável que vá lá e troque a senha. Isso. E se tu usava a mesma senha em mais de um serviço, troque todas. O ideal o ideal é sempre assim, tem um serviço, o ideal é ter a senha individual desse serviço. Se possível, o seu serviço permitir utilizar autenticação de 2 passos ou algum outro método que aumente a segurança, né? Tendo autenticação de 2 passos já é um nível de segurança bem interessante. Sim, já é bastante. Bom, vamos andando que o tempo tá andando e tem notícia para falar ainda. Bastante coisa. Tem aqui uma bem interessante que me afeta aqui de maneira bem grande. Firefox quer abandonar o Flash. Bom, o que acontece? Nas próximas versões,
a Mozilla vai estar restringindo o uso do Flash. Ele vai estar sendo, por padrão, ele não vai estar sendo ativo, vai começar a perguntar que o usuário ative o Flash até chegar a um ponto dele, não só o Flash, mas outros plugins serem bloqueados. Inclusive o NPAP, o Java pode vir junto, vai vir junto nessa história, não é que pode, né? Ele vai vir junto nessa história em 2017. Daí Flash, Silverlight, Java, tudo que estiver usando isso vai, a exemplo do Chrome, né? Vai ir pro cavaco. E aí eu digo, cara, começa com o Flash, que embora tá indo tarde, né? Por mim já poderia ter sido abandonado. Quando chegar no Java, tudo que é banco vai parar de funcionar, imagina, no Brasil, né? Que o povo não vai se mexer antes. Complicado. Se hoje eles já saem uma versão nova do Java que eles utilizam, eles já começam a se perder as aplicações deles. Imagina quando parar de funcionar o Java mesmo. Bom, mas aí o que ele fala agora na notícia, então, é referente especificamente ao Flash, né? Que a partir de agosto, esse mês agora, os conteúdos em Flash que não forem essenciais para usuários vão ser bloqueados. Eu não sei exatamente o que são conteúdos em Flashes essenciais. Sinceramente, pois o que a Mozilla, qual que é o limiar da Mozilla, o que é essencial, o que é não essencial, né? Como é que eles fazem essa separação? Pois é, isso não ficou claro aqui na notícia, e eu também, eu não li no blog da própria Mozilla, né? Que foi até um erro Mas nosso. Enfim, isso demonstra uma tendência que é os navegadores da internet simplesmente não têm mais plugins, tem toda a sua maquinaria interna. Não aceitarem mais coisas de fora. E o que for de fora vai ser os apps do navegador e os add-ons dele. Uhum. Então vai ser por um outro caminho. Eu fui ler aqui na notícia original, no próprio blog da Mozilla, e está escrito da mesma maneira que está em português, que vai ser suportado, que não é essencial, mas não diz o que é essencial para eles. Pois é. Apesar que hoje com o HTML5, o CSS, dá para fazer milagre. Não precisa nem correr, muitas vezes não precisa nem correr nem para o JavaScript. Então só com o HTML5 e o CSS, a última versão ali, as versões mais atuais do CSS, já dá para fazer miséria. Lendo um pouco mais aqui, eu acredito então que seja isso aqui. Ele vai bloquear o conteúdo que é invisível para o usuário, que daí ele já reduz em pelo menos 10% os travamentos, né, causados pelo Flash. Interessante esse conceito de... O que está na cara, o que aparece visual, provavelmente, eles vão permitir vai ainda. Deixar. Mas o que está por trás do motor, ali por baixo do motor, se for em Flash, eles vão bloquear. Eu não sei como é que está a situação hoje, mas conteúdos em Flash eles são muito comuns na parte de ensino à distância. E uma série de outras áreas. Então tem muita coisa ainda que muitos players de vídeo, muitos players de áudio na internet que ainda são feitos em Flash. Então, cara, eu tenho esse pessoal vai ter que modernizar o processo. Eu tenho visto cada vez menos conteúdo em Flash. Eu vejo no próprio site do Banco do Brasil, tem animações em Flash, mas assim, no geral pouco. Pois o grande boom do Flash ali foi não ter, por exemplo, não ter mais... O primeiro grande passo foi o YouTube ter migrado para o HTML. Isso em 2015 ainda, né? Sim. Depois o Facebook. Pois é. O Facebook ele usava no quê? Nos vídeos. Nos vídeos internos, tá certo. Era Flash também. E os joguinhos, né? Mas aí não era do Facebook, era de terceiros. Tem esses joguinhos aí de Facebook, eu não sei como é que vai ficar agora, né? Mas a HTML5 também cumpre já com isso. HTML5 agora. Não, eu digo assim, né? Porque o pessoal já deve ter desenvolvido muita coisa em Flash e não vão redesenvolver, né? Sim, eu não tenho jogado mais nada no Facebook, na verdade eu entro no Facebook para postar coisa do site, basicamente lá de vez em quando alguma coisa da minha empresa. Cara, eu jogava no Facebook lá por 2011. Eu jogava quando eu tinha Farmville. Farmville, dizia Fazendinha Feliz lá, mas não é Fazendinha Feliz, era Farmville. Tinha uma Fazendinha Feliz, tinha também, mas esse eu não jogava. Esse tal de Farmville lá... já fazem 5 anos isso aí. Nossa. Já fazem 5 anos que eu criei a porcaria do Facebook para poder jogar essa porcaria aí. Nossa senhora. Mas buenas. Bom, vamos pra frente que o tempo tá correndo, continua correndo, a gente não tá falando tudo. Saiu o kernel 4.7 e aí eu não li. Pois é, eu fui ler 10 minutos antes de começar a gravar e existe no link da matéria ali tem uma lista de novidades. Mas a principal é um módulo de segurança chamado LoadPin. Esse LoadPin ele faz uma garantia de que os arquivos carregados pelo kernel, ou seja, módulos, firmwares e outras coisas, que eles venham de um mesmo sistema de arquivos. Ou seja, ele vai
verificar, ó, tá vindo tudo do mesmo sistema de arquivos, da mesma partição. Sim, sim. Lembrando, né, que sempre que um kernel é ponto ímpar, né, tipo 4.7 é a versão instável ainda, né, só vai ser estável quando for 4.8. Então tá em desenvolvimento. Eu não sei se ainda é essa estratégia de... Sim, essa técnica... Sim, ainda é isso sim, mantém. Viu, tem uma beleza. outra, tu falou da lida importante, mas tem um negócio que para outras pessoas, principalmente gamers, é bastante importante, que tem o suporte da Radeon RX 480, né? Opa, as GPUs. Isso não estava aqui na matéria. Mas tá lá, tá entre os suportes dessa específica, usando a nova arquitetura Polaris, né? Interessante. Então, para quem gosta, quem joga e usa NVIDIA, quem usa ATI não, agora é AMD. Cara, eu tô velho. As marcas a gente ainda fala ATI, né? Tem os mais novos, quem sabe nem sabe o que é ATI. Eu tenho um notebook que tá escrito nele, tem um adesivo ATI. Bom, então, deixa eu ver o que mais. Eu acho que assim que faz alguma coisa direta pro pessoal é isso, né? As principais mudanças, né? Mas esse aqui vai vir... As coisas realmente vão aparecer quando chegar a versão 4.8, então. Quando chegar a versão 4.8 que vai realmente chegar nas próximas distribuições Linux aí, que essas novidades vão aparecer. Tem outras coisas aqui no core dele, algumas mudanças. Esse Parallel Directory Lookup, eu não faço a mínima ideia do que é, então são coisas mais técnicas. Coisas do GDB, CPU, file system suportados, eu acredito, XFS, BTRFS, OCFS2, CFST4. É o tipo de coisa que a gente tem que destrinchar um pouco mais. Nessa hora a gente precisaria do Aprijo ou do Hélio aqui, eu acho, para falar mais disso, que eles provavelmente até o Aprijo acreditaria mais por dentro disso. Com certeza o Aprijo ia saber bastante coisa. Tem coisa de virtualização, tem coisa de rede, tem bastante coisa aqui para se falar. Os drivers. Tipo ali, tu falou de file systems, não é que esses sejam file systems novos aceitados pelo Linux. Não. São coisas novas dentro desses file systems. São coisas novas dentro de cada file system ali. Sim, adicionar alguma configuração, adicionar algum suporte que não tinha, a correção de bugs nesses... Um monte de coisa ali. Sim. Vamos rápido para a próxima, sei que a gente vai ter que ser superficial. Próximo. Essa aqui, teve um cara que ele fez uma pesquisa usando dados do GitHub e utilizando uma técnica de análise visual. Ele analisava as fotos que estavam no GitHub, para ele conseguir chegar a algumas conclusões. Eu imagino que algum tipo de metadado que estava no próprio GitHub, ali no perfil do GitHub, ele deva ter utilizado. Mas ele fez análise assim, tipo, o tamanho da barba de quem usa determinada linguagem de programação, bigode. Só que essa pesquisa ela basicamente tem um problema. E também a relação de homens e mulheres em cada linguagem de programação dentro dessa pesquisa. O problema dessa pesquisa é que foi feito com a quantidade de pessoas de perfis que foram analisados do GitHub é pequena. O que a matéria diz é que foi o que tecnicamente se chama de N amostral, esse N amostral foi muito pequeno. Eu não estou com essa informação aqui de quantas pessoas que foram avaliadas, mas foi um número bem suficiente, um número muito pequeno. Mas não deixa de ser interessante a técnica que o cara usou para fazer essa pesquisa, que o cara usou um sistema de detecção facial para poder analisar algumas coisas. Uma pesquisa que o cara fez o índice de sorriso perante cada linguagem de programação. E deu que programadores Java são mais ranzinzos. Só que isso também o reconhecimento facial foi feito com base nos avatares e não em imagens colhidas dos desenvolvedores em imagem. Acredito eu, né? Quero acreditar. O bacana dessa pesquisa não são os resultados dela, é a técnica que o cara utilizou. Isso que é o bacana. E o que tem a ver com software livre é o fato do cara ter utilizado a base do GitHub, basicamente. Que os dados da pesquisa não tem muita validade. Entra numa discussão que a gente estava tendo, agora não lembro em qual grupo do Telegram, sobre
o que a Microsoft coleta das pessoas, que o cara disse, cara, o que me interessa se o cara tá coletando tudo que eu faço se é pra me mostrar coisas boas? Nem sempre, né? Complicado. Às vezes nem sempre a pessoa que tá coletando os dados quer fazer coisas boas, e essa base de dados que ele levanta, ela pode trazer muita informação para quem quer fazer coisa errada com esses dados, né? Então essas pessoas que dizem, não tem nada a esconder, pode coletar dados à vontade, elas não pensam que nem todo mundo quer fazer coisas boas com o que coleta. Esse cara fez uma pesquisa simples que não faz mal a ninguém. Agora, com essa informação, pode ser que pessoas possam fazer coisas ruins, né? Assim, Ivan, só fazendo uma referência a um outro Ivan, que é o Ivan do Anticast, eu estava escutando hoje de tarde esse episódio, o último episódio do podcast dele, que é o Anticast, Vigilância e Segurança, a sua privacidade online. O que é interessante é que ele falou uma frase, mas então se a pessoa que não está preocupada com segurança, mas eu não tenho nada a temer, então eu não tenho problema de haver um monitoramento sobre do que eu estou navegando na internet. Então se você não está preocupado, então passa a senha do teu e-mail aí, se tu não está preocupado. Sim. Ele falou exatamente essa frase. Aí ninguém vai passar. Bem interessante. Vamos continuar. Vamos lá falar sobre Bitcoin, que eu sempre falo mal, que eu não gosto, que eu acho que ainda não é a hora. Pois bem, o Bitcoin ultrapassou as transações em ouro no Brasil. Pois é, no Brasil, no mundo não, né? Eu não sei exatamente o que significa o Bitcoin tem mais transações no Brasil do que transações feitas usando ouro, né, o metal ouro. Eu não sei se isso significa que o Brasil está transacionando menos ouro ou se o Bitcoin está transacionando mais. Eu acredito que o Bitcoin está transacionando mais. Eu acredito nos dois, cara. O Brasil, quem transaciona ouro hoje... É muito pouco, né? Mas pouco mesmo. Imagina que seja pouco. Trabalha isso, trabalha com dinheiro direto, com dólar, com euro, com qualquer outra moeda e não com ouro em si. Pois é. Eu não sei, né? É que eu acho que ouro não tem muito no Brasil, né? O Silvio Santos não tem mais o show do milhão. Não, e o ouro já deixou de ser lastro faz tempo pra moeda, né? Faz muito tempo. A comparação é infeliz por causa disso. O ouro já não é mais lastro faz muito tempo. Acho que a negociação de ouro no Brasil é basicamente de quem tá... de onde tem a mineração, né? Sim, praticamente isso, imagino. Esse lastro hoje é moeda estrangeira. A gente pode estar falando a maior besteira do mundo, mas o que eu imagino que o que se transaciona de ouro no Brasil seja basicamente o fruto direto de mineração física mesmo de ouro, né? Não é mineração de Bitcoin. Só pra te ver como uma coisa que não tem, é um negócio bem coisa brasileira, que a gente é diferente do resto do mundo mesmo, né? Enquanto no Brasil o Bitcoin transacionou 164 milhões. O ouro foi 153 milhões, né? Uhum. Aí no mundo inteiro, o ouro teve transações de 20 bilhões de dólares, enquanto o Bitcoin teve 1,5 bilhão. Né? É muito pouco. A diferença o que eu imagino é que no Brasil se transaciona menos ouro do que no resto do mundo. E eu acho que o que acontece é isso. Uhum. Não sei por que motivo, mas a impressão que dá é essa. E sempre deixa bem claro porque que a gente fala do Bitcoin. Eu não gosto dele, né, mas tudo bem. Mas o Bitcoin é uma criptomoeda que tem os seus algoritmos abertos, né? O código dela é aberto. Quer fazer teu servidor em casa, faz. O algoritmo em si é aberto, né? Tanto de mineração quanto transação é tudo aberto, né? Sim, se eu não me engano, sim. Porque tudo começou através de um artigo científico publicado através de um pseudônimo. Eu não vou lembrar de cabeça o nome dos Não detalhes, precisamos explicar, vamos fazer uma referência mais simples. Tem um Hackencast específico de Bitcoin, vai ficar o link ali. Quer conhecer mais de Bitcoin, vai lá. Pois e basicamente o que acontece, se não me engano, é o teu problema com o Bitcoin, que ele oscila muito, né? Hoje ele está com valor X, amanhã ele está com outro valor, está com valor diferente. Se ele ficasse parado no mesmo valor, independente se esse valor é alto ou baixo, já seria melhor. Ele é muito suscetível que eu sempre esqueço essa palavra quando eu vou falar. Ele é suscetível flutuação de câmbio? Com as pessoas que ficam trabalhando ali para especulação. Ele é muito suscetível à especulação. E não tem nada que regule. Se alguém começa a especular, tu não tem aquela autorregulação. Simplesmente o cara consegue fazer o diabo.
Pois é. Enquanto tiver bastante... O que é muito bacana, que eu vejo que é muito, muito legal no Bitcoin é a tecnologia envolvida nele. Sim, sim. Mas o que tá de prática hoje do Bitcoin não permite uma utilização no dia a dia. Ele tá muito, como tu falou, né? Ele é muito suscetível à especulação. Então, hoje está com valor, amanhã está com outro valor. Não quer dizer que estão fazendo especulação, mas a hora que quiser faz fácil. Bom, vamos pulando, que a gente já estourou o tempo. Tem mais 2 notícias, ainda tem Libera Geral e tem Obituário. Vamos lá, saiu vídeos aí do Unity 8 rodando em tablet e também ele mostra não só em tablet, mas como rodando em desktop. Não dá pra ver muita coisa, tá? O pessoal que tá esperando aí por coisas do Unity 8. Pois esse Unity 8 aí tá que nem o Chinese Democracy, né? Cara, é verdade. Eu depois, até tenho um negócio pra falar depois em outros episódios, falar sobre Canonical. Tô mudando minhas ideias sobre eles porque eu tô decepcionado um monte. Bom, então o que eles fizeram? O vídeo mostra o aplicativo Timer, né, que seria um cronômetro de várias maneiras, no tablet, como ele rodando como se fosse um desktop, que ele faz a adaptação do aplicativo conforme onde ele está rodando, né? Basicamente é isso, não tem assim nada de grande novidade. Visualmente não dá para perceber muita coisa. Não, é só para dizer, nós ainda estamos desenvolvendo, eu acho que foi mais nesse sentido mesmo do que mostrar alguma coisa nova. Vamos então pro Libera Geral e pro Obituário? Vamos. Então agora, o que é o Libera Geral nesse quadro? Pela primeira vez no YouTube, né? Bom, o que é o quadro Libera Geral? Aqui a gente dá uma pincelada aqui bem por cima, falando de alguns projetos que tiveram o código aberto, que foram liberados de alguma maneira para a sociedade aí. Então vamos começar com um que eu gostei pra caramba, cara, quando eu li isso, que os códigos do projeto Apollo 11 foram parar no GitHub. Então agora você pode mandar o seu... Foi um foguete ou foi o que foi mandado lá na Apollo 11? O Apollo 11 era... Apollo, se eu não me engano, era a nave que estava dentro do foguete, que o foguete era o Saturno V. Sim. Bom, Apollo 11 era a missão, quer dizer, Apollo 11 era a missão como um todo, né? Sim. Se não me engano. Então deve ser os códigos dos computadores. Do módulo de comando. Né? É o módulo de comando e o módulo lunar. Os dois foram. E só que assim... Basicamente quase que o principal, né? Eles liberaram, mas algumas coisas não, devido a dados confidenciais, né? Mas então porque eu imagino que isso aí deve ser para código assembly, né? Cara, e o mais legal é que aqui, não foi uma licença GPL ou Diabo 4, assim, foi simplesmente domínio público. Tá em domínio público agora. O que era mais trivial, assim, né, foi liberado. E também o que tem na prática ali, como é uma tecnologia da década de 60 ainda, então é basicamente, eu imagino que seja basicamente código assembly, e esse código ele vai dizer muito sobre o hardware que estava sendo utilizado, e esse hardware vai dizer muito sobre a estrutura do que era ali, como é que é a estrutura do foguete, da nave, de como é que as coisas funcionam. Então, a questão de alguma coisa poder ser liberado ou não, deve estar no sentido não do que o código diz exatamente, por causa que do valor que estava no... Eu tô olhando os códigos, enquanto tá falando, tô olhando os códigos, só que pelo jeito... É tudo assim? É assembly mesmo. Imagino que seja. Já devia ter linguagem de programação na época, mas... Se não for assembly, é algo muito parecido com assembly. Mas eu imagino que para rodar no Apollo ali... Tinha que ser assembly só. É assembly, tem os store. Eu imagino que o lance disso aí é para não revelar qual que era o tamanho, sei lá, do tanque de combustível exatamente, ou que tinha uma válvula de tamanho tal, de pressão tal, porque se são detalhes da engenharia que são segredos assim que só a NASA sabe, né? Uhum. Então, para não revelar esse tipo de tecnologia, né? Sim. Só lembrando bem. Para não revelar questões do hardware, né, da coisa, de uma forma mais ampla, né? Sim, só lembrando que o projeto é open source desde 2009, agora simplesmente foi parar no GitHub, que não estava antes, mas ele é open source desde 2009. Interessante. Vamos para outra então? O algoritmo de compressão de dados da Apple para o OS X 10.11 e iOS 9 também foi aberto, que é o LZFSE, estou correto? Ele é um algoritmo de compressão de dados ao melhor estilo zip, né? Ele é, pelo que eu entendi, ele é baseado
Ele é uma evolução do código do LZMA. O LZMA é o famoso código que está implementado no 7-zip. Então deve ter uma compactação bem interessante, e essa melhoria que eles liberaram aí deve dar uma melhoria na questão de desempenho, na velocidade de compactar e descompactar. Aí eles dizem aqui, ó, dizem que tem um ganho de consumo de performance energética, de eficiência energética. No iOS, né? A questão é que hoje, mesmo no macOS X, muitas vezes vai estar rodando em um laptop. Então, no laptop também é importante a questão de consumo elétrico. Dificilmente a pessoa vai estar rodando uma máquina desktop, assim, que a pessoa vai estar menos preocupada com a questão energética. Hoje é cada vez mais a tendência a pessoa estar rodando em dispositivos que tenham bateria mesmo, né? Sim. Era isso que nós tínhamos, né? De libera geral é isso aí, essas duas. Sim, então agora para o obituário são ou versões ou softwares que deixam de existir, são descontinuados, né? E aqui então tu vai ver versão de navegador, versão de kernel, de distribuição, tudo isso aí a gente vai falar aqui, dar uma pincelada no que deixou de existir. Então vamos começar com o kernel do Linux 3.14, que é descontinuado a partir de agora, agosto. Esse mês, né? Ele deixa de receber atualizações, né? O kernel mais novo continua. E na matéria diz ali que, no link ali, diz que ele não era um kernel LTS. Uhum. Que o suporte dele foi por cerca de um pouco mais de 2 anos. Isso, ele foi publicado em 30/3/2014 e agora em agosto não tem o dia específico no releases ali, né? Só tem o mês. Só tem um mês. Então, nesse mês de agosto, bau. O segundo nome do obituário ali seria a versão do SUSE Linux Enterprise Server Service, versão 10 Service Pack 4, que já foi há 4 dias atrás. Isso, da gravação, né? Porque não da publicação. Da gravação. Foi no dia 30 de julho. Isso aí. Depois vem o MySQL, versões 5.1, 5.5, 5.6 e 5.7. Nossa. Qual que é da versão 5.x do MySQL? Até que versão que vai? Boa pergunta. Eu larguei assim essa parte de desenvolvimento e trabalhar com banco de dados faz tempo. Senão eu trabalhava antes direto com MySQL, eu saberia te dizer. Hoje eu não sei. Nossa, velho, coisas que não são tão antigas. E falando em MySQL, ele junto com o MySQL, né? O que vem junto com o MySQL? PHP. Uhum. O PHP 5.5 morreu. Dia 13 de julho. Já, praticamente só o 7, né, agora já. Deve ter o PHP 5.6, 5.7, deve ter alguma coisa assim. Deve ter alguma coisinha do resto do 5 ali, né? Sim. Mas é praticamente só o 7. E é recomendável que se passe para a versão 7 o quanto antes, né? Sim. E o último item do obituário ali é meio que um morto-vivo, né? Existe uma controvérsia, porque quando a gente fez a pauta, o Gnome Maps tinha deixado a vida, tinha parado de funcionar. No entanto, parece que ele voltou. Não foi, subiu no telhado, desceu do telhado, não sei o que aconteceu. O que aconteceu, ele saiu do ar, no entanto, eles fizeram umas alterações aqui, teve uma versão atualizada do Gnome Maps 3.18 com o Mapbox, que está sendo enviada para o Ubuntu 16.04 LTS. Ainda não está, talvez até já esteja agora, né? Porque nos próximos dias estaria entrando nas atualizações de novo e voltaria a funcionar. Mas está naquela, eu não tenho certeza ainda se funciona ou não funciona, se morreu ou não morreu, né? Que na verdade não era o programa que parou, né? Que parou foi que os mapas pararam de ser carregados. Não carregava mais os mapas. Sim, tu abria o aplicativo e nada de mapa, né? Ele disse que dia 11 de julho ia parar. O acesso direto ia ser É um tipo de aplicação que depende não é só instalar o aplicativo e sair usando offline, né? O que acontece? Ele usava uma API-Quest e a API foi descontinuada, alguma coisa assim, foi alterada. E aí eles passaram, então, o pessoal do Gnome passou a usar o Mapbox ao invés do MapQuest. Mudou a API, na verdade, mudou o sistema que eles pegavam os mapas. E aí a fonte de mapas que o Gnome utiliza é o OpenMaps ou é outra fonte? Não, ele usava esse MapQuest aqui. MapQuest. Que era uma API livre, que não sei de onde que ele pegava os mapas, né? Então mudaram do MapQuest pro Mapbox. Que eu acho que o maior desafio na hora de botar um serviço de mapas são os mapas em si, né? Sim. Bom, então assim,
Morreu e ressuscitou, né? Foi e não foi. Botou o pezinho na cova e tirou de volta. Só pra aparecer. Porque acredito que não são muitas pessoas que utilizem. Eu, pelo menos, nunca utilizei. Se eu não tivesse aqui alguém não tivesse colocado no obituário aqui, eu nem saberia que existia o Gnome Maps. Muito menos. Eu sabia que da existência dele, mas eu nunca entendi. Eu não consigo entender um software de mapas em um computador. É que o Gnome pode ir para tablet, tu pode para tablet, né? Se ele tiver num tablet faz sentido. Sim, aí teria acesso. Mas sem estar num tablet, não vejo. Tu não usa o Maps no navegador para ver trajetos? Mas eu imagino, mas eu não instalo. Como é que é? Qual que era a versão que era um software do Google? O Google Earth? O Google Earth, O Google Earth eu não conheço mais quem utiliza ele. Eu conheço, muita gente. Mapeamento rural utiliza parelho. Eu não faz não o mapeamento das propriedades para poder ter cobertura de seguro e companhia. Eu trabalho com isso, né? Não com o público que a minha empresa tem. Pesado, faz sentido, então. Sim, o público que a minha empresa atende acaba se utilizando disso bastante. Opa. E o Gnome Maps, será que ele tem funcionalidades semelhantes? Vai saber. É uma coisa a se estudar. É interessante. Se é nesse aspecto, é um nicho interessante. Senão, eu na prática acabo utilizando o Google Maps. Sim, eu também. Eu utilizo o Google Maps. E, pelo menos aqui em Porto Alegre, é bacana que ele tem os prédios em 3D. Uhum. Só o que é utilizado o Earth? Tu consegue fazer a marcação de pontos e daí vai fazer a medição de terras. Então chega a pessoa lá e te diz, minha terra é esse bocado aqui, vai marcando a área, e aí ele te diz já a medida das terras do cara, que não é um quadrado, as terras não são quadradas, né? É todo um polígono, né? Ixi, o negócio é cheio de curva, então fica mais fácil fazer essas medições, com a pessoa te dizendo, aqui é minha terra. Tecnicamente, daí é para fazer via web, mas não sei porquê. Hoje em dia, tudo pode ser feito via web, tudo pode ser feito em JavaScript. Ou em HTML5 e CSS. Sim, pode. Em HTML5 e CSS eu não sei se tudo, mas em JavaScript qualquer coisa dá para fazer. O desempenho eu não sei como é que fica, mas dá para fazer qualquer coisa. Bom, nos estendemos um pouquinho além de 1 hora. Esse então foi o nosso obituário. Esse foi o nosso episódio onde a gente discutiu um pouco aí de notícias. Eu e aí o Diego aí que tá sempre firme e forte para ajudar. Uhum. Pois até hoje eu acabei não conseguindo colaborar da forma que eu queria com a pauta aí, mas o pessoal, o resto do grupo aí, ajudou bastante com a pauta aí. Sim, claro. Não, se não fosse o pessoal do grupo, eu não conseguiria fazer nada da pauta, porque eu passo o dia bastante corrido, e acabo que eu não consigo olhar muito. O pessoal do grupo ajuda bastante aí. Sim, ali o Thiago, o Everton, agora tem o Dalmo, bom, tem uma galera ali. Eu vou esquecer de alguém. Se eu falar o nome de todo mundo aqui, eu vou esquecer de alguém. Quem mais que tá contribuindo bastante ali? Eu acho que são mais esses que participam. O Smand também faz, o Igor também às vezes contribui. Com a pauta, mais esse pessoal agora na discussão, aí todo mundo, né? Aí entra ali. Bastante gente. Tem o Matheus, o Dalmo, o Thiago, o Everton, o Hélio, o Aprígio, o Smand, o Igor. Eu não consegui trazer ainda o Og pro grupo do Telegram, porque ele não quer instalar mais um aplicativo no celular dele. Então eu não consigo convencer, mas eu continuo conversando com ele vai voltar em breve também a participar com a gente. Bom, Diego, muito obrigado aí por ter participado. Obrigado ao pessoal que nos ouviu, né? Eu que agradeço a oportunidade, eu agradeço aos ouvintes aí por terem aguentado minha voz até esse momento aí. Uhum. E até o próximo episódio aí. Obrigado a todos que acompanharam até aqui, o pessoal que acompanhou online. Quem não sabe, a gente voltou a gravar por Hangout, então fica de olho aí no Facebook, no Twitter, que quando a gente for gravar eu publico lá, vocês podem participar e mandar perguntas pra gente. Preferencialmente perguntas pelo sistema de perguntas e respostas do próprio Hangout, que fica mais fácil de controlar. É isso aí então, pessoal, obrigado e até o próximo episódio do Opencast.